Isso aqui é Isso aqui é uma rua de uma cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Hortolândia, interior do estado de São Paulo. E aqui nesta gravação deste vídeo, com pouca resolução, baixa resolução, mas eu quero mostrar para vocês alguma coisa aqui nos muros desta cidade. O que acontece? Vários piches, vários grafites feitos na parede, revelando alguma coisa para ser decifrada, porque são tudo codificações, são palavras a pessoas leigas que não tem uma definição e não se tem uma tradução, ou seja, alguns códigos de comunicação, porque se fosse algo simples, aí sim haveria uma definição para se interpretar. Mas você vê que as palavras ali em cima, L, B, O, M, R, A, B, G, R, um estilo de um coração. Aí ali sim tem uma palavra que tem uma tradução interpretável, Yahushua. Mas acima você vê novamente símbolos, codificações. Aí aqui sim novamente uma palavra interpretável, glória. E eu quero mostrar para vocês também este muro, que ele fica exatamente aqui. Você vai olhar esta avenida, essa é uma rua no meio de umas empresas, umas chácaras, e existe este painel aqui. Quero que vocês observem lá em cima escrito Bia, e aqui um grafite muito bem feito, e aqui um grafite como se fosse ali a cabeça de um homem, uma mão, e o grafite são letras que foram feitas no grafite deste muro inteirinho. Pode observar, de ponta a ponta, é uma codificação. Aqui a gente pode observar, nesta imagem, como se um dragão falando com asas, e corre um risco onde sai uma mão atrás de um homem, que é aquele grafite ali. E aqui você pode ver o dragão correndo atrás de um homem. E aqui umas letras aqui já um pouco inteligível. Biel. Mais embaixo, alguns dizeres ali. Manzano 2009. E mais aqui novamente, um outro grafite. Já agora, com alguns escritos, alguns legíveis, outros não legíveis. Se você observar aqui está escrito: o atual Papa é o Anticristo. Lembrando que essa gravação que está sendo feita agora aqui um novo grafite novamente, com umas outras letras, uns outros códigos. Sim, lembrando que esta gravação é do dia 3/4/2013, aproximadamente 8 horas da manhã. Aqui uma caveira, como que se fosse faltando um dente, ou uma prótese, ou um dente de ouro, um lápis, e na frente novamente um outro grafite. E na verdade esse grafite, se você reparar, ele vai formar, olha só, um escrito, ó. Então aqui a gente tem uma letra Q, um coração Q, Pi, Ri, Go. O lápis e a caveira, o lápis forma o I e a caveira forma o O. Por que eu tenho essa interpretação? Porque na cidade já existem outros muros também com a letra Que Perigo escrito. E aqui, juntamente, a continuação desse muro. Aqui nós vemos aqui mais grafites acima por codificação, CLO, depois EWO, depois como que se fosse
Ivan, IVA de ponta cabeça, V novamente, SX e um símbolo como se fosse um grau. E aqui 3 cavalos, um marrom rajado e um branco salpicado. E aqui uma outra codificação como se fosse um AS e um anarquia. E aqui uma árvore e um homem sombreado debaixo de uma árvore, como que se estivesse pescando. E aqui se encerra esse muro. Então eu quero que você preste bem atenção nesse muro. Ele é um muro inteirinho. E aí ele segue à frente lá adiante aqueles piches como que se fosse um mapa, dando a interpretação de algo que está codificado. Está compreendendo? Então os 3 cavalos, depois um piche com a palavra que perigo, depois mais à frente uma palavra em forma de piche também, como que se fosse 2 corações e novamente um F embaixo, um S, depois uma outra codificação, depois o outro piche escrito, piche bem simples, depois o dragão, depois novamente o piche de um homem. E se você observar, é um homem escrito em letras, tem ali em cima um B, um I, um A com a coroa em cima, ali uma palavra como se escrito dom, e um sombreado aqui abaixo é como se fosse prédios de uma cidade, e como se uma mão corresse atrás de um homem dentro de uma cidade, e o homem está tentando correr. E aqui você vê também uma simbologia por código, como se fosse uma coroa, um Z, e depois novamente essa coroa se repete aqui, novamente, uma coroa e uns escritos, e um D, um coração, é como se fosse dom, cifra, uma coroa e uma espinha dorsal que passa pelo meio desse homem, e ela segue adiante, essa espinha dorsal, se você reparar, e ela vai seguindo todo esse muro. Mas por aqui eu quero parar essa gravação das imagens e falar um pouco brevemente para que você consiga compreender o que é isso, o que está acontecendo. Que na verdade nós temos toda a codificação da batalha entre o profeta Elias e a Ordem Illuminati, ou seja, a Ordem do Inferno, todo o inferno reunido numa missão codificada através deste mapa, neste muro. E aqui se trava uma grande guerra, e a guerra ela é relatada através desse muro, por imagens de grafite feito pela Ordem Illuminati, pela Ordem Maçônica, pelos comunistas, Partido dos Trabalhadores do Brasil e outros partidos políticos do mundo, outras facções políticas do mundo, da Itália, da Rússia e vários outros países comunistas do planeta, como os Estados Unidos atualmente, dirigido pelo presidente Barack Obama e outras lideranças mundiais. E aqui está o relato desta tradução, desta codificação. Mais à frente eu gravarei outro vídeo dando mais informações. Fique com Deus.